eles também tomam como orientação política, muito do agrado dos países africanos, é não estabelecer nenhuma condicionalidade para os seus programas econômicos. Então, prestam assistência ao Zimbábue, assistência e fazem investimentos, ao Sudão também, que é um país muito rico em petróleo, né? Sem nenhum condicionamento político, comparando esta atitude com a de países, digamos, desenvolvidos, ocidentais, e com a atitude de organismos internacionais de crédito, que, em geral, apresentam condições. Isso, naturalmente, digamos, essa atitude chinesa favorece muito a atuação deles, né? No nosso caso, eu acho que a nossa atuação é uma atuação que talvez tenha aspectos econômicos importantes, mas tem aspectos políticos e tem um fundamento político talvez mais consistente. Quer dizer, alguns pontos que nos são favoráveis são, em primeiro lugar, a questão da composição da população brasileira. No Brasil, segundo algumas estatísticas, haveria cerca de 90 milhões de população considerada negra. E isso seria a maior população negra do mundo depois da Nigéria. Por outro lado, o próprio processo de miscigenação e de integração racial da sociedade brasileira, quando as autoridades africanas e, enfim, intelectuais, o que é que seja, vêm ao Brasil, podem perfeitamente verificar esse processo, né? E comparar esse processo com a situação de discriminação, hoje em dia, muito forte, inclusive na Europa, que sofrem as populações imigrantes negras, né, de origem negra, de origem africana, né? De africana e muçulmana, de forma de árabe também, né? Árabe, inclusive, do Maghreb, né? Então, temos uma série de condições iniciais muito favoráveis. O fato de não sermos uma potência que tenha sido colonial, nem também poder ser apresentado como uma potência neocolonial, quer dizer, que pretende exercer algum tipo de hegemonia, né? São todos fatores políticos. E nos interessa, nesse processo, obviamente, do ponto de vista político, o apoio dos países africanos nas negociações internacionais de todo tipo. Temos desde negociações na área ambiental, na área comercial, na área financeira, na área política, né? Onde o apoio dos países africanos é extremamente importante. São 53 estados, se eu não me engano, né? São 53 estados. Os estados da ONU são 192, 53 estados é mais ou menos 25%, né? De modo que esse é um apoio extremamente importante para o Brasil nas mais distintas negociações, que envolvem negociações econômicas e negociações políticas, como a questão do Conselho de Segurança das Nações Unidas, que é uma questão que o governo brasileiro considera de grande importância, e eu, pessoalmente, também insisto que é uma questão de extraordinária importância, talvez não agora, mas no decorrer do tempo, né, quando os nossos interesses vierem a ser cada vez mais diversificados no mundo, em termos econômicos e políticos, porque os interesses econômicos acabam gerando interesses políticos, é óbvio, né? Com esse pequeno episódio do Irã, por exemplo, vemos qual é a reação das grandes potências diante de qualquer novo ator, né, que pretenda participar, né? Estão eles acostumados a decidir essas questões todas sozinhos, né? A questão da Coreia do Norte, a questão do Irã, e assim por diante. Chamam, na hora oportuna, alguns coadjuvantes para fornecer umas tropas nas suas intervenções variadas, né? Nas suas manifestações de paz, digamos assim, né? Em prol do bem-estar da humanidade. Então, chamam alguns outros países ali, fornecem ali os soldados. Naturalmente, quando a intervenção é na Europa, como foi o caso da Iugoslávia, não. Aí é uma questão restrita a tropas de origem, de ser um pouco heterodoxo, ariana, né? Aí já tropas, digamos, hindus, etc., já não... Aqui é um pouco conosco, né?
Com o caso do Kosovo, por exemplo, né, com a intervenção da OTAN e tudo, aí é diferente. Né? Mas na hora de, digamos, de embates um pouco mais desagradáveis, né, chamam alguns para dar um colorido multinacional a intervenções unilaterais. Né? Que é, para resumir, né? Podemos acreditar, naturalmente, né, que não é bem assim, mas, por outro lado, nós temos o fato de que a África, os países africanos da costa ocidental da África estão mais próximos da nossa costa oriental do que, às vezes, o interior do Brasil. Né? A distância da Dakar até Recife, ou mesmo de Cabo Verde, a distância é muito menor do que de Recife até Rio Branco, no Acre. Né? Então, são vizinhos muito próximos. Né? E há todo o interesse nosso na questão da segurança do Atlântico Sul. Daí a iniciativa antiga do Brasil de criar uma zona chamada, um nome, na minha opinião, infeliz, Zopacas. Né? Um nome, uma sigla de grande infelicidade. Mas, enfim, né? O que eu posso fazer? Né? Mas existe, né? E ela foi reativada recentemente. Nesse esforço também, a defesa, enfim, a posição do Brasil de evitar qualquer intervenção nos assuntos internos, respeitar a autodeterminação e assim por diante, é muito importante, tanto na aproximação política como na aproximação econômica, que não tem a mesma dimensão do que a africana, mas que tem determinadas vantagens, a começar pelos países de língua portuguesa, os países da CPLP. Né? Imagino que para os africanos, de uma forma geral, o próprio idioma chinês é algo que deve ser um obstáculo maior do que o português. Né? Certamente, nos países da CPLP, não, é uma certa dificuldade, às vezes, de entender o português, mas entre nós, não é? O português, às vezes, é um pouco diferente do nosso, do Brasil. Né? Mas, enfim. Então, esse esforço de cooperação com a África tem se traduzido desde o início do governo do presidente Lula, quando o presidente Lula designou as relações com a África como uma segunda prioridade. Considerou as relações com a América do Sul como a primeira prioridade e, em seguida, as relações com a África. E tem ele feito um esforço pessoal muito importante para visitar os países africanos, para visitar pessoalmente, levar grupos de empresários. Mencionou a ele uma vez, de forma assim, enfim, um pouco irônica, dizendo que, quando a viagem é para a Europa, é mais fácil recrutar os empresários. Quando é para a África ou para lugares mais remotos, é mais difícil. Mas o fato é que os empresários passaram a perceber oportunidades muito importantes, tanto comerciais, como oportunidades de investimento, como oportunidades na área de engenharia. Né? Na área de engenharia. Né? Hoje em dia, a Odebrecht é o maior empregador em Angola. O maior empregador em Angola. A empresa que emprega o maior número de funcionários em Angola é a Odebrecht, uma empresa brasileira. Mas há muitas outras empresas atuando em países africanos. A Vale do Rio Doce tem um enorme projeto em Moçambique, o Carvão do Moatiz, e há vários outros que já devem ter sido mencionados aqui durante esse seminário por pessoas que tenham tratado desse tema. Né? Então, um esforço muito persistente do presidente no sentido de visitar os países africanos, abrir novas embaixadas nos países africanos. Hoje em dia, nós temos relações diplomáticas com todos os países africanos e temos embaixadas em 35 países africanos. Isso tudo para países, às vezes, de pequena dimensão, ter a embaixada de um país como o Brasil é algo muito importante, e eles, inclusive, fizeram com que Brasília se tornasse uma capital diplomática mais importante do que era antes. Eles abriram há 20